Então, queridos, hoje nós vamos dar início à série de estudos Discípulo Radical, a partir do livro de John Stott. E começava com um amigo, ele me perguntava qual o motivo eu tinha pensado nesse livro para trabalhar na classe. E eu disse a ele, há muito tempo eu desejava poder ter um momento ou no grupo na escola bíblica ou em algum pequeno grupo de trabalhar esse livro por algumas razões. Uma delas é a minha admiração mesmo por John Stott. John Stott influenciou e continua influenciando mesmo depois de morto, assim, a minha vida, a minha reflexão teológica. Eu lembro que em 96 eu fiquei 2 meses em Manaus. Eu imagino que naquela ocasião eu não tinha ainda lido nenhum livro de John Stott. E eu fiquei na casa de minha irmã, que morava em Manaus. Durante 2 meses eu fiquei lá. E tinha um livro de John Stott, A Cruz de Cristo. Eu li esse livro lá e fiquei impactado com o livro, assim, E esse livro estava emprestado ao meu cunhado. E eu fiquei tão empolgado, conversando com o pastor, eu jovenzinho, conversando com o pastor daquela igreja sobre o livro, sobre as questões que ali estavam presentes. Aí ele terminou me dando o livro de presente. Fez a dedicatória e me deu o livro. Eu não estava pedindo o livro, não era essa a intenção, né? Mas o livro de fato me influenciou bastante. Um livro muito rico, é um dos livros mais importantes de John Stott. John Stott escreveu mais de 70 livros. John Stott, ele esteve entre os mais importantes teólogos no chamado, aquele encontro que aconteceu na Suíça em 1975, que recebeu o nome em Lausanne, na Suíça, que originou o Pacto de Lausanne, que teve John Stott como um dos principais redatores daquele pacto, que foi uma virada na compreensão do movimento evangélico. Grandes nomes estavam ali no dia, mas assim, os expoentes do movimento evangélico, também o John Stott, René Patida e tantos outros que estavam, e foi um encontro que gerou um compromisso do movimento evangélico daquela época, né? Sobretudo com a responsabilidade social, porque eles identificaram naquele momento que o evangelho era muito mais do que apresentar uma vida além da morte, né? O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é uma mensagem que precisa ser pregada por já, agora, e nesse sentido precisa gerar mudança de vida. E aí esse apelo à responsabilidade social que o evangelho carrega, né? Não adianta você libertar as almas para o céu enquanto as pessoas estão vivendo o inferno na terra. Então, se o evangelho chega para já abrir essa porta para o céu enquanto aqui estamos. Então foi uma virada no pensamento evangelical, né, na década de 70, e que influenciou muita gente, continua influenciando. John Stott, ele nasceu em 1921, faleceu em 2011, e o Discípulo Radical foi o último livro escrito por ele. Vocês que vão ter acesso ao livro aí, tem em casa, né? Não façam isso agora não. Ele disse, é impossível crer sem pensar. Aí Drauzio Varela disse, eu leio logo e eu sou ateu. Mas que pena, né? Bom dia. Aí em casa eu queria que vocês que vão ter acesso ao livro leiam a partir da página 115, que é o pós-escrito, né? É o pós-escrito que é o adeus de John Stott, né? Ele tem uma clareza. Eu acho tão interessante essas pessoas que nutrem na sua caminhada um relacionamento tão profundo com Deus, que conseguem perceber quando estão mudando de endereço com muita leveza, né? E ele
já percebia que era o último livro, que ele diz assim, pela última vez eu desço a minha pena, e é muito rico, esse é o último livro, ele escrevia, e esse é o último livro dele. Então, respondi isso ao meu amigo, né? Primeiro, porque é uma vida que me influencia, né? Me influenciou enquanto estava vivo. Eu tive a oportunidade, da morte de John Stott, de promover no seminário. Na época eu era professor ainda no seminário teológico, e eu fiquei à frente de vários eventos de jornadas teológicas, e uma delas a gente fez um tributo a John Stott. Eu convidei 3 professores, 3 pastores para ministrar uma palestra ou palestras baseada no livro de John Stott, em livros de John Stott. O pastor Walter Batista trabalhou o livro A Cruz de Cristo. O pastor Valdir, nosso Valdir, ainda era pastor na Esperança à época, e trabalhou no Discípulo Radical, o pastor Valdir, e o pastor Johnny Nunes, que falou sobre o livro Crer é Também Pensar. Foi um auditório ali na Câmara dos Vereadores, foi uma experiência muito rica, enfim. Então, assim, esses são alguns dos motivos, né, que me fizeram pensar nesse texto para a gente trabalhar, para a gente refletir. E John Stott, ele andou por várias partes do mundo, inclusive já esteve no Brasil algumas vezes. O objetivo dele era formar pessoas, formar pastores. E ele colocou muito dinheiro assim da missão, a partir desse processo dos livros que ele publicava, e facilitava o acesso em preços assim acessíveis, né? Os livros para formar pessoas. Ele era conhecido como Tio John, né? Era aquela figura carismática, aquela figura simples, pastor emérito na igreja em Londres, a igreja aos Souls, né? A igreja de todas as almas, né? E durante muito tempo ele pregou séries muito importantes ali, e nos deixou em 2011. Aí eu trouxe uma das frases dele, né? A fé e o pensamento caminham juntos e é impossível crer sem pensar. Enfim, então são muitos os motivos. Eu poderia ficar aqui usando boa parte do tempo para falar por que escolhemos esse livro, mas vamos adentrar no estudo. E John Stott, na introdução desse livro, ele começa com uma questão que eu julgo importante para a gente. Aí eu fiz essa provocação inicial entre ser discípulo ou ser cristão. Né? Ser discípulo ou ser cristão. John Stott identifica, nós vamos ler aqui, que a palavra cristão atribuída aos discípulos de Jesus no Novo Testamento aparece em apenas 3 situações, né? Vocês viram aí. E temos centenas de alusões à palavra discípulo, né? E aí a gente começa a partir dessa observação. Então o primeiro texto é esse, Atos 11, versículo 26, que diz: tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, assim, tem os matetas, né? Matetas aqui, como a gente sabe que a palavra, o grego, ele declina, a palavra mesmo é mateteis, a palavra substantivo, né? Grego. É esse aqui, mateteis, né? Mas quando declina as palavras gregas, então aqui está matetas, cristianos. Então, assim, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia. E aí ele coloca esse caráter de uma cidade que tinha um perfil internacional, no sentido de receber pessoas de várias nações, de várias raças, de várias etnias, melhor dizendo. E o fato de chamar os discípulos de Jesus de cristãos ali tem esse caráter também, né? De distinguir esse grupo em relação
aos demais que ali estavam naquela cidade, que é uma cidade plural. Né? Esse é um dos textos onde a palavra cristão é atribuída aos discípulos de Jesus. O outro texto é aquele onde Paulo está com o rei Agripa, e ele diz, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Né? Aqui novamente a palavra aparece aqui, né? Essa persuasão de Paulo, querendo fazer na compreensão de Agripa, por conta daquele diálogo que eles mantiveram ali. Esse é o segundo registro do Novo Testamento. E o terceiro e último está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 15 e 16. Bom, já consegue ler? Consegue ler, Manu? Daí? Eu botei pequenininho de baixo. O de baixo? Consigo. Então vamos ler juntos. Se Manu não consegue, vamos ler juntos? Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica a Deus por esse nome. Então, novamente a palavra aparece, né? A palavra grega, cristianos. Olha o Cris aqui. É o cristianos. Eu podia ler os dois, o discípulo. Podia ler os dois. Os dois, né? Era para ter começado por cima, né? Aquela parte de cima, né, mano? Então, assim, em 3 momentos aparece no Novo Testamento essa relação dos discípulos com cristãos. E aí John Stott vai afirmar o seguinte, que ambas as palavras, cristão e discípulo, implicam relacionamento com Jesus. As duas palavras. Porém, na perspectiva dele, discípulo seja mais forte, pois inevitavelmente implica relacionamento entre aluno e professor. Então, assim, é muito interessante, porque a gente sabe que no primeiro século, ou a metade do primeiro século, início do segundo século, a igreja ela foi perseguida. Só que no século IV, a igreja passou de perseguida a perseguidora. Né? Então, assim, o estatuto ser cristão era um status. Né? E a igreja tinha poder político, poder religioso, poder na área científica, a igreja controlava todas as coisas. Então, assim, a palavra cristão ficou muito relacionada à ideia da igreja enquanto essa instituição. Né? Mas quando a gente pensa na raiz e das implicações que essas palavras carregam, cristão ser cristão diz respeito a ter um relacionamento com Cristo. Mas ser discípulo, né, fala dessa relação do professor e aluno, e que nesse sentido não termina nunca. Não termina nunca. É interessante que quando a gente ouve falar em discipulado, via de regra, nas igrejas, as pessoas pensam que discipulado é para a classe de nobre decididos, né? Discipulado, os primeiros passos, é coisa para quem está começando na fé. Mas assim, o discipulado é a nossa vida, porque as palavras de Jesus, aprender de mim, continuam ressoando hoje. Aprendam de mim, sem mim nada podeis fazer. E nesse sentido, essa relação nunca termina. Seja quem tem 40 anos, seja quem tem 50 anos, a carteira, né, de 70 anos de batismo, né? Seja quem tem título também. Pois é, quem é pastor formado. Sim, essa relação de discípulo e aquele que está sempre disposto a aprender, mas a aprender do Cristo mesmo, aprender nas palavras de Jesus. Então, assim, ele já deixa de imediato porque ele optou por essa ideia de discípulo. Por que discípulo? E ele está explicando justamente o título do livro, o discípulo radical. Então, é essa a defesa para a palavra discípulo e não cristão. Mas as duas implicam em relacionamento. E aí ele vai colocar o seguinte, porque a gente tem uma ideia, nem sempre ser membro de igreja significa ser discípulo de Jesus, né? Nem sempre. Não é possível você ser discípulo e você não estar disposto a estar ligado à igreja, no sentido
essa relação, né? Esse convívio fraterno. A igreja oficial, né? Eu gosto de usar essa expressão. Ela dizia: fora da igreja não há salvação. Isso era um dogma mesmo da igreja, né? Fora da igreja não há salvação. E quando tem essa afirmação, o que é que a igreja estava dizendo ali? A igreja estava afirmando que se você não está ligado à instituição, né? Se você não está ligado àquela igreja católica, apostólica romana, você não tem acesso à salvação. Todos aqueles outros grupos que estão fora, como nós, os protestantes, àquela época, a compreensão é de que era um grupo que estava quase lá, estava quase chegando, mas faltava alguma coisa para ser cristão. Mas se nós pegarmos do ponto de vista da profundidade dessa afirmação, ela corresponde à realidade, né? Porque fora da igreja não significa fora da instituição, tá? Então, assim, não é possível viver vida cristã fora da igreja. E não significa estar ligado a um grupo como esse que tem um CNPJ, que se reúne no espaço. Ou seja, essa relação com a igreja, da igreja universal, que se reúne em qualquer lugar, que pode estar nas casas, que pode estar nos templos, que pode estar nos colégios, que pode estar debaixo de uma árvore, né? Então, assim, não é possível viver espiritualidade cristã sadia fora dessa vinculação na igreja. Nós estamos ligados à igreja, mas todo membro de igreja é discípulo de Jesus. Porque a gente, por exemplo, quando a gente olha a história dos saduceus, né? O que é que vocês têm a falar sobre os saduceus? O que é que vem à mente? Quando eu falo assim, saduceus, o que é que vem à mente de vocês? Saduceus não acreditam na ressurreição, o que mais? Falávamos sobre isso, né? Voltando da faculdade na sexta-feira. Os saduceus eram um grupo religioso. Eles formavam a aristocracia judaica. Eles eram da elite religiosa, né? Tinham recursos, tinham poder, porque os saduceus também faziam parte do Sinédrio. E o Sinédrio era então aquele local que julgava as causas religiosas e políticas daquela nação. Os saduceus faziam parte. Os saduceus iam ao templo, estavam no templo. E aí, no Evangelho, a gente encontra uma citação onde diz assim: os saduceus não criam na ressurreição. Essa é uma das facetas dos saduceus. Mas o que é que está por detrás de uma afirmação como essa? Os saduceus não criam na ressurreição. Os fariseus criam na ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição. Quais implicações decorrem de uma afirmação como essa? Porque quando você sabe de alguém que está vinculado à religião, né, e não crê na transcendência, né, não crê na possibilidade do milagre, não crê na possibilidade, ou seja, ele se converteu ao rito, ele está convertido ao rito, ele está convertido aos encontros religiosos, ele está convertido a toda a formalidade que os encontros religiosos eles carregam, mas ele não tem de fato uma profundidade na sua relação com o divino. Então, assim, eles têm a crença deles está no rito e não no Deus, não em Deus, melhor dizendo. Então, assim, não creio na ressurreição, não creio nesse Deus que pode superar o que aparentemente é insuperável, porque esse Deus é o Deus criador, e eles são judeus. Eles fazem parte de uma nação que cria no Deus criador. E aí, a Ana falou, né, na semana passada, é fichinha para Deus fazer isso ou aquilo. Aquele que criou ex nihilo, né? Aquele que criou do nada, a criação ex nihilo, ou seja, extraiu existência daquilo que não existia, do nada, para ele ressuscitar, é tranquilo. Né? Mas os saduceus estavam ali acostumados ao status que a religião trazia, aos benefícios que eles tinham pelo fato de estar naquele grupo de poder, né? Mas não criam na transcendência. Eram religiosos a Deus, eram ateus na prática, né? Eles estavam convertidos ao rito, mas não estavam com a sua fé alicerçada em Deus. Então, pode acontecer, eu sei que não tem com ninguém, os que estão aqui, isso acontece, mas pode acontecer de um indivíduo ser
membro de uma igreja e não ser discípulo, não ter tido uma experiência de fato, né, desse relacionamento profundo com o sagrado, com Deus, essa experiência que transcende. Aí por isso que Jesus afirma: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Implica nisso. Ser discípulo de Jesus é esse convite, esse imperativo a fazermos aquilo que Ele manda. Então, por que é importante também a gente pensar sobre a nossa prática? E é uma das respostas que eu dei a esse amigo. Pensar nesse livro, né, Discípulo Radical, porque nós como igreja temos a oportunidade, novamente estamos tendo, de repensar as nossas práticas, repensar o nosso lugar, repensar a nossa missão, né, a nossa visão. Nós que estamos ligados a Cristo e somos aqueles que anunciam o reino de Deus, é sempre a oportunidade, a gente sempre tem essa oportunidade de repensar o que nós somos, porque a gente não pode estar convertido à religião por simplesmente. Tem um livro de Bernal Rosa, Psicologia da Religião, e é interessante quando ele fala sobre a experiência religiosa e a conversão. Ele faz uma distinção entre experiência religiosa e conversão. Então, todos nós que estamos inseridos em algum grupo religioso, nós fomos atraídos primeiro por esse lugar da experiência religiosa. Alguma coisa aconteceu que nos moveu a estarmos inseridos nesse grupo. E ele chama isso de experiência religiosa. Mas tem um passo seguinte à experiência religiosa, que é a conversão. E aí, quando ele fala da dimensão mesmo do Evangelho, que é interessante, existe uma palavra grega, metanoia, que está lá quando no batismo de João, ele fala do arrependimento. E é interessante que a gente perdeu em muito a profundidade da fala de João Batista, porque o Evangelho, o Novo Testamento foi escrito em qual língua? Foi escrito em grego. Então assim, a palavra possível para escrever o que João queria dizer em grego era essa. Quando vocês ouvem a palavra metanoia, geralmente o que é que a gente ouve dizer sobre metanoia? Mudança de mente, o que mais? O que mais? Atitude, o que mais? Transformação, né? Sim. João, o Batista, ele está falando, e o texto é escrito em grego, mas ele não está falando a partir do pensamento grego, ele está falando a partir de uma experiência de convicção, a partir do ambiente semita hebraico. E a palavra metanoia grega significa isso, mudança de mente, né? Mudança, mas não é isso que João está falando. Então assim, quando a gente traduz para português essa palavra, e a gente traduziu para português essa palavra, arrependimento, né? Metanoia é arrependimento, e muitas vezes essa mudança de pensamento está atribuída também a algo que é mais do pensamento, da sensação mesmo, né? E não algo concreto, né? Lembram daquela parábola quando Jesus fala de dois irmãos que foram chamados pelo pai para trabalhar na vinha, e aí o primeiro filho fala assim: meu pai, eu não vou, né? O pai chama o filho para trabalhar, o filho diz: eu não vou. O outro filho diz: eu vou, né? Só que o que acontece na prática? O filho que tinha dito que ia, não vai. E o filho que tinha dito que não ia, foi. Então assim, é mais do que simplesmente essa mudança, algo que seja da razão, do pensamento. A base da palavra metanoia e no pensamento de João é essa aqui, ó. Lê aí, mano, pra gente. Eu não estou enxergando. Essa aí agora ficou pequena. Essa aí ficou pequena agora. É essa aqui, ó. É suv, ou suv, que é a palavra hebraica para dizer
pura e simplesmente, você pega um hebreu na rua e fala para ele isso, diz essa palavra para ele, ele fala o seguinte, ele vira, é um voltar-se. Então assim, é algo concreto, não é algo do pensamento, não é algo do sentimento, é algo concreto, ou seja, eu estava fazendo um determinado caminho e voltei em uma outra direção. E nesse sentido do arrependimento, é um voltar-se para Deus. Um voltar-se para Deus. Então, metanoia em grego, de fato, é mudança de pensamento. Mas a base da fala de João está nessa herança hebraica, que é chuve, é voltar-se, é virar na direção de Deus. Ou seja, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Todos estavam distantes, todos estavam separados. Então assim, é aquela relação do voltar-se para Deus. Então o que é arrepender? Não adianta esse arrepender ele ser marcado apenas por algo que eu intuo que devo me arrepender, mas não tenho aquilo que o próprio João Batista chama de frutos que demonstrem esse arrependimento. Produzam frutos que demonstrem esse arrependimento. Então assim, é metanoia porque o texto foi escrito em grego, mas a base é essa, a base é chuva, é voltar-se, né? O que é então fazer techuvá, né? Os judeus eles eram convidados a fazer techuvá. O que é essa techuvá? É essa conversão, é o voltar-se para Deus, é mudar a direção, é deixar o caminho que nós estávamos seguindo pelas nossas, deliberadamente tomando as nossas decisões e voltarmos na direção de Deus. Diga, Alexandre. Uma vez eu estava fazendo um estudo sobre arrependimento. Sim. E aí eu gosto muito de buscar a etimologia da palavra. Sim. Né? E arrependimento, a própria palavra já fala arrepender. Então você tem você tem uma tendência a voltar atrás daquelas atitudes erradas que você estava cometendo. Tem relação com isso, mas assim, talvez a melhor tradução para essa palavra metanoia, no espírito do texto, da fala de João, fosse conversão, tá? Fosse convertam-se, voltem-se. Diga, querido. Pastor Joás, sim. Eu aprendi muito, eu ainda estou aprendendo, pastor, contigo. E esse jogo me faz lembrar uma coisa. Eu fui da Marinha de Guerra, eu sei, minha Marinha de Guerra, e meus instrutores tinham uma mania de botar a gente para marcha unida. E o que ilustra o jogo é mais ou menos isso. A gente ia marchando em frente, aí ele gritava, venha, volta! A gente faz. Sem questionar, volta na hora, se arrepende. Então assim, por que me chamar de Senhor, Senhor e não fazer aquilo que eu ordeno? É um texto que assim, quando eu leio, eu tremo, né? Amós 5, não sei se você treme, eu tremo quando eu leio Amós 5, né? Os seus ajuntamentos solenes, afaste de mim o som das suas canções, afaste de mim os ritos que vocês fazem, ou seja, porque não há justiça no que vocês fazem, mas vocês fazem o rito direitinho, tem música, tem todo o aparato da religião, tudo muito bonito, todos os encontros, né, solenes, mas não tem aquilo que é mais profundo. Então assim, esse chamado a ser discípulo, a fazer o que eu vos mando, é essa consciência do nosso lugar enquanto discípulos. E aí ele coloca outra palavra, que é porque radical, que é derivada do latim radix, que é raiz, a ideia de raiz. E ele diz que originalmente parece ter sido usada como rótulo político para pessoas como William Cobbett, que é esse cidadão aqui, que era membro do parlamento inglês e que era uma figura que tinha posições muito extremas, né? E liberais e reformistas, como o próprio John Stott coloca. Mas o que é que significa essa ideia de radical? É esse compromisso na base, né? Essa dimensão que nos leva a ter raiz, né? Saber onde nós estamos, saber quem nós somos. Quando nós lemos a carta
aos Efésios, que o autor ele diz assim: bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos transportou, né, nos colocou, né, nas regiões celestiais, ou seja, você tem a consciência de quem é aquele que te nutre, né, a sua raiz, e aí isso te leva a ter compromisso, porque você sabe quem você é. Você não está numa casa, você não está jogado aí. Nós não estamos jogados, né? Nós temos a consciência de quem nós somos. Então é por isso que quando ele coloca, acompanha aí no livro, ele no finalzinho aí desse comentário que ele faz sobre radical, ele diz assim vem daí, página 10, assim vem daí o uso geral para se referir àqueles cujas opiniões vão às raízes e que são extremos em seu compromisso. Né? Então é radical nesse sentido, né? O nosso compromisso com Cristo nos leva a esse aprofundamento, a esse envolvimento. Por isso, discípulo radical. Diga aí. No mundo, você ouve até expressões, né, de determinada pessoa. Não, mas fulano é radical. Aí tem um tom ruim, né? Pejorativo no sentido de fulano é radical demais e tal. Quanto que no caso aí que você está falando, essa coisa positiva de, né, que aquele que é radical por defender aquelas ideias de um pensador, de um filósofo, ou de um movimento qualquer, ele segue, arrisca aquilo que... John Stott sempre foi muito cuidadoso com essa questão das palavras. Quando você lê os livros de John Stott, ele trabalha as palavras, sabe? E assim, ele deixa muito claro o que ele quer dizer com aquela palavra que ele está usando. E ele começa o livro explicando, veja, o indivíduo, entre aspas, gasta a introdução para explicar porque ele colocou o título do livro, Discípulo Radical. Primeiro ele explica por que discípulo, fazendo a distinção entre ser discípulo e ser cristão. E em que sentido ele está usando a palavra radical? Para que a gente entre no livro com essa consciência, né? Do que, quando ele usa a palavra radical, porque as palavras elas são polissêmicas, as palavras elas têm vários sentidos, ele está dizendo, eu estou usando essa palavra com esse sentido. É nesse sentido que eu estou pensando em radical aqui. Tá certo? Vamos em frente, queridos? Podemos ir? Então, e aí, ele diz o seguinte, que existem diferentes níveis de comprometimento na comunidade cristã, né? Ou seja, é possível ser membro de uma comunidade sem se comprometer. É possível? Aqui não acontece não. Acontece outras igrejas. Ele é membro, mas não se compromete. Ele não se compromete. Ele não está de fato, né, envolvido na comunidade, chorando e se alegrando com a comunidade. Ele desfruta da comunidade. Eu não estou dizendo que esses indivíduos eles não têm experiência, mas eu acredito que quando a gente pensa em ser discípulo de Jesus, existe um passo adicional que precisa ser dado. E aí cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua relação, mas até porque o próprio Jesus, é interessante, quando a gente lê a narrativa dos evangelhos, Jesus, para alguns ele falou segue-me no sentido do segmento, de estar com ele, andando com ele, indo aos lugares com ele, mas teve um segue-me de Jesus também, que foi um segue-me e vai embora. Jesus é fantástico, porque teve um segue, teve discípulo de Jesus que Jesus mandou embora, vá para casa, vá para tal lugar. Então, o segue-me de Jesus ele é muito amplo e ele se dá nessa relação e na experiência de cada um. Então, assim, o segue-me de Jesus é esse imperativo de estarmos nele, né? Se estamos ligados à videira, estarmos nele, porque sem ele nada poderíamos fazer. Mas Jesus falou, segue-me, vem mesmo, vem aqui no meu filho, segue-me, vá para casa, vá para os seus, vá testemunhar em outro lugar. Então assim, é a gente pensar na amplitude do significado do seguir a Cristo, né? Seguir, falou Jesus, seguir a Cristo, né? Tem um hino do cantor cristão, né? Seguir a Cristo não é sacrifício. Então assim, a gente precisa repensar a dimensão do nosso comprometimento na comunidade cristã. Porque a gente sabe que a experiência que nós tivemos, e aquilo que está lá na carta de Pedro, que fala da experiência do sacerdócio universal, vocês são a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido,
E aí o indivíduo às vezes lê um texto como esse, entende que não precisa mais, né, do sacerdote humano para fazer mediação, porque só há um mediador entre Deus e os homens, e ele aí abandona totalmente. Eu me oro, eu me batizo, eu me unjo, ou seja, ele vive essa dimensão da espiritualidade cristã voltada para si mesmo, negando totalmente aquilo que é a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é um convite à abertura. É um convite à abertura para Deus, é um convite à abertura para os outros. E é um convite à abertura para nós mesmos. Muitas vezes nós estamos fechados dentro de nós mesmos. Então a espiritualidade cristã é esse convite à abertura, nos chama para Deus, a voltarmos para Deus, mas a espiritualidade cristã também nos convida a voltarmos para os outros. E aí, quando eu vivo na minha casa, a minha espiritualidade da minha casa, que é importante, é uma dimensão própria, onde eu posso orar, né? Eu posso orar em casa, eu posso ler a Bíblia em casa, mas não é porque eu posso fazer isso em casa que eu tenho que negar a dimensão da relação comunitária, porque a espiritualidade cristã se dá na espiritualidade comunitária. Porque vai ter dia que você vai estar chorando, e eu vou estar num dia legal, e vou poder ser ombro para acolher você. Vai ter dia que vai ser o contrário, né? Vai ter dia que os dois vão estar chorando juntos, né? E vai ter dia também que os dois estarão juntos. Então, assim, a espiritualidade cristã é esse convite, né? Por isso nós somos convidados, né, a nos comprometermos nesse ambiente. Então, o verdadeiro discípulo, ele se compromete. Estava lendo hoje João, né, e estou lendo com muita calma esses últimos capítulos de João, capítulo 19 hoje, e fala de José de Arimateia. José de Arimateia, que foi pedir o corpo de Jesus a Pilatos, e é interessante que o texto fala assim: ele era discípulo de Jesus em segredo, porque tinha medo dos judeus, né? Mas ainda assim, esse mesmo indivíduo que preservava o seu status quo, preservava a sua integridade, ele fez alguma coisa, né? Ele teve coragem de pedir a Pilatos, mas é interessante aquilo que o Evangelho de João coloca: ele era discípulo de Jesus em segredo, né? Agente secreto, discípulo secreto. Mas ele teve uma experiência e, por certo, a gente não sabe o que se deu depois de José de Arimateia. E assim, é interessante que ele é tão importante que ele é citado, a história dele, eu estou citando aqui hoje, né? Mesmo sendo um agente secreto da fé, mas ele estava dando passos, e assim acontece com a gente. Cada um de nós temos os nossos níveis, né? E cada um. O importante é que a gente, até que todos cheguemos à unidade da fé, e no pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, assim, é um processo. A nossa vida cristã é processo, mas é um chamamento também ao comprometimento. E o livro traz 8 características do discipulado cristão. São essas as características que ele aborda no livro. Na compreensão dele, essas são as marcas, são as características que devem acompanhar o discípulo e discípula de Jesus: o conformismo, a semelhança com Cristo, a maturidade, o cuidado com a criação, simplicidade, equilíbrio, dependência e morte. Então são essas 8 características que nós vamos debruçar aqui nesse tempo, né, nesses encontros dominicais, e pedindo a Deus que, quando nós abrimos a Escritura, que a Escritura fale no nosso coração como palavra de Deus, e que isso, de fato, modifique o nosso coração e a nossa ação. Então vamos adentrar na primeira palavra, a primeira característica, que é inconformismo, né? Veja aí, em meio a tantas lâmpadas apagadas, tem uma ali que resiste, né? No meio, ela é essa luz acesa. Temos alguns textos, e o primeiro está no Levítico 11:45, que diz: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Eu vou dar um salto, tem um outro texto que a gente vai ler. John Stott diz o seguinte, que a igreja, vamos ler juntos? A igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, devemos viver
viver, servir e testemunhar. Por outro, devemos evitar nos contaminar com ele. Assim, não devemos preservar nossa santidade, fugindo do mundo, nem sacrificá-la, nos conformando a ele. Fantástico. Essa visão, por exemplo, no período da igreja cristã, fez com que, nesse desejo da busca por Deus, muitos homens se isolaram nos mosteiros, né? Para viver essa espiritualidade afastada do mundo, né? Essa espiritualidade que fala assim: eu não quero me contaminar com o mundo, eu quero me aproximar mais de Deus. Assim, o que movia esses corações era algo interessante, tinha o seu lugar, tinha a sua importância, mas essa espiritualidade fugindo do mundo, fugindo do encontro e fugindo da possibilidade de viver, servir e testemunhar no mundo. Atos 1:8 diz o que lá? Atos 1:8: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas. Ou seja, esse poder que a igreja recebe, esse poder que nós recebemos, não é poder para fazer coisas e realizar coisas, né? É poder para testemunhar. E a palavra que foi traduzida em português como testemunho, em grego tem uma força, porque em português tem uma palavra que está associada à palavra que aparece no texto em Atos, que é martíria. Vocês ouvem essa palavra, pensam em quê? Aí a gente traduziu em português testemunhos. Vocês serão testemunhas. Se a gente quisesse ser radical na tradução, a gente diria: vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão mártires. Entendeu? Porque essa dimensão que nós estamos adentrando a semana, que é a semana mais importante para a fé cristã, né? Que é a chamada Semana da Paixão de Cristo. E é esse convite, quando o texto que nós lemos aqui de Pedro, né? Vocês vão sofrer, não por ser ladrão, não por ser assassino, mas se vocês sofrem pelo seu testemunho, aí está ótimo. Sofrer pelo testemunho, pela vida, né, diante de Deus, buscando essa vida. Então, assim, a relação com o mundo ela é dupla, é de testemunho e de serviço, mas ao mesmo tempo não nos contaminar com ele. Não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele, né? É aquela coisa, é o Pedro que se aquece na fogueira daqueles que estão crucificando Jesus. O Pedro entra no pátio e está lá o pessoal se aquecendo, ele fala assim: deixa eu ficar, deixa eu pegar um pouquinho desse fogo. E na hora ele diz assim: você estava com ele? Não, você quer não. Então assim, muitas vezes eu e você somos como Pedro, que queremos nos aquecer na fogueira daqueles que crucificaram Jesus. A gente nega, a gente fica tão conformado ao esquema, tão conformado que não há nada em nós que de fato seja essa luz que faça a diferença onde nós estamos, né? Então, vamos em frente, voltar para o texto aqui. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos porque eu sou santo. Quando você lê esse texto, o que é que te ocorre? Quando é o texto de Levítico que na carta de Pedro ela é replicada, né? Imperativo: sejam santos como eu sou santo. Diz aí, como é que você lê esse texto? Como é que você reage a esse texto? Eu reajo com temor. Sim, temor. Temor. Porque quando Jesus fala: sede santos como eu sou santo, e muitas vezes a gente, na nossa autossuficiência, nos distanciamos tanto da palavra de Deus, nós não conseguimos ser santos como Ele determina, e isso me causa temor. Diga aí, João. Eu penso da seguinte maneira: faço uma correlação. A santificação é um processo dinâmico em que a gente tem que se esforçar para a cada dia mais que se passa, a gente se aproximar de Jesus. Até o último dia que é a morte, até a morte. Honestamente, vocês acham possível ser santo como Deus é santo?
Que bom que o pessoal falou logo, né? Porque esse é um texto que quando a gente lê, causa, como é que Deus pede isso para a gente ser santo como Ele é santo? É possível ser santo como Deus é santo? É possível ser santo? Poderíamos ser santo como Deus é santo, caso Ele fizesse alguma coisa em nós. Mas ainda assim nós não atingiríamos aquilo que de fato Ele é, porque Ele é eterno. Ele sempre existiu. Há uma distinção, são duas palavras que nós utilizamos, né? Eternidade, ou daquele, né, atributo daquele que é eterno, e eternidade. Qual é a diferença então entre eternidade e eternidade? A eternidade é esse dom que é concedido a criaturas que não são eternas a desfrutarem da eternidade. Então assim, quem são os anjos? Os anjos, eles foram criados por Deus, não é isso? Não são criaturas de Deus? Portanto, por serem criaturas e que estão com o Pai na eternidade, eles são seres eternos. Porque o único eterno é Deus, né? Ele nunca foi criado, ele sempre existiu, né? Então, o único eterno é Ele. Nós somos eternos, porque recebemos esse dom. Aqueles que estão em Cristo receberam esse dom da eternidade. Por isso nós somos, assim como os anjos que são criaturas, nós somos criaturas, somos seres eternos. Então assim, não tem como chegar em Deus. Não tem. A Bíblia diz que nós o veremos como Ele é, e não que nós seremos como Ele é. Nós o veremos como Ele é. Toda nuvem vai ser tirada, tudo vai ser dissipado, e a gente vai ter acesso direto a Ele, né? Mas não que seremos iguais a Ele, não. Mas o que significa então ser santo como Ele é santo? Naquilo que é possível a esse ser que é eterno ser santo, Ele não falha nisso. Deus não falha na sua santidade. Ele é um Deus que é todo santidade. Ele é um Deus que é todo bondade. Ele não falha na sua santidade. E aí, naquilo que é possível ao homem ser santo, nós devemos ser. Não é possível ser santo como Deus. Então, ser santo como Deus é ser santo naquilo que é possível a você como homem ser santo. E aí, qual é o nosso espelho que nós vamos ver no nosso próximo tema, que é essa semelhança com Cristo. Então assim, é quando nós nos identificamos com Cristo que nós buscamos essa possibilidade de sermos santos. Porque nós não seremos santos como Deus é. Não é equívoco na palavra de Deus. Ser santo como Deus é santo é você ser santo naquilo que você pode ser como homem santo. Então, no sentido de separação. É isso que ele falou. Esse processo de santificação. Só que essa separação, e aí o risco que tem, que vai ser, está vendo como é uma linha muito complexa? Porque quando a gente pensa em separação, o que é santo? As coisas santas do templo, né? Aquilo que era separado para uso exclusivo do templo. Mas ao mesmo tempo a gente entende a relação da nossa experiência cristã, que precisa estar testemunhando, vivendo e servindo ao mundo. Veja que desafio que nós temos. Então assim, é essa dimensão de nós, ao mesmo tempo que somos separados, estamos no mundo, servimos ao mundo. Porque a gente muitas vezes é tentado a esse afastamento. Por exemplo, Pedro, né, subiu aquele monte com Jesus, chamado Monte da Transfiguração. Quando chegou lá, o que aconteceu? Apareceram duas imagens, né? Dois homens, aí que eles disseram que era Moisés e Elias, e teve aquela experiência de, sabe, daquele lugar belo, daquele espaço que de fato mexeu com o rosto de Jesus, foi transfigurado. E aí o que foi que Pedrão falou? Bora ficar aqui. Vamos fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda para o Senhor. Vamos ficar aqui. Porque, seja bem-vindo, nosso decano. Estamos sentindo falta. Já segundo domingo. Irmão Ribeiro, seja bem-vindo. É nosso. Vamos fazer uma tenda? Aí, para ficar aqui. Então, geralmente, é essa sensação que a gente tem.
a gente quer ficar aqui. Jesus falou, peraí, não, ele tem que descer. E quando Jesus desce do monte, quem é que Jesus encontra de cara? Em uma das narrativas, um endemoniado. Ou seja, o mundo que precisa do nosso testemunho e do nosso serviço. Ou seja, eu preciso desse lugar do recolhimento, eu preciso desse lugar, desse investimento de tempo na minha relação com Deus, mas ao mesmo tempo eu preciso voltar para o mundo. Eu preciso estar no mundo para testemunhar. Jesus desce daquele lugar de serenidade, né? Pensa um culto de domingo, que você culto maravilhoso, que música maravilhosa, que palavra maravilhosa. A gente não está preocupado com o meio-dia, né? É uma sensação de eternidade ali. Tomara que não termine. Mas aí, terminou. E a gente tem que voltar para o mundo. E aí, às vezes, tem que voltar até no estacionamento, né? Primeiro, o enfrentamento com o mundo é o estacionamento. Mas esse assunto para uma outra. Eu também vejo assim, se eu sou santo, porque eu sou santo, uma tentativa de aprimoramento diário. Não é? Nós nunca seremos iguais a Cristo. Não. Nunca. Mas eu acho que esse caminhar, essa tentativa de buscar ser, não é? É que nos aprimora. Né? E principalmente no mundo, no estacionamento. Isso. Estar nele. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vós. Se as minhas palavras estiverem em mim, né? Se as minhas palavras estiverem, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então essa relação diária de estar ligado a ele, de permanecer nele, enfim, fique um dos lugares mais difíceis da gente essa santificação é na nossa casa. Desde o momento que a gente começa a namorar, por exemplo, já pensando já no futuro lá, a gente já tem que começar a santificar. Porque se a gente pegar aquele ser, aquele homem, achar que o nosso psicólogo, o nosso para suprir nossas carências, já está tirando uma atribuição nossa para o outro, já está começando aquilo que Deus nos ensinou, que Deus está em nós e se nós buscarmos em oração, a gente consegue aquilo que a gente quer. A gente já começa a passar a tarefa para o outro. Enfim, no nosso lar é o lugar onde a gente primeiro tem que praticar. E não passar essa atribuição para o outro. Essa atribuição é nossa. Eu tenho que me santificar para o meu casamento ser santificado. Porque senão, aí, como minha mãe dizia, degringola tudo. Minha mãe, Maria Assis, conheceu ela, mas ela dizia assim, ela dizia, olha, você tem que santificar, eu estou ouvindo aqui agora, o seu casamento. E virou para o meu esposo e falou a mesma coisa. Ela não é santa, nem você é santo. Quando vocês dois juntos podem tornar o seu casamento o melhor possível. Não quer dizer que não vai ter, como diz, tribulações. Enfim, 42 anos de estradas, estamos caminhando. Mas a santificação é como a Maíra falou, é diária. Você tem que estar casando todos os dias, porque senão o casamento tá? Então é santificação mesmo. Eu acrescentaria no que ela está dizendo que ao homem cabe muito mais sacrifício do que a mulher. Manolo sempre tem a tirada. Eu vou passar a palavra para o Manolo, só quero fazer uma pausa rápida aqui para dizer o seguinte. Domingo próximo, a gente estaria encerrando a aula agora, tá? Porque domingo que vem o culto vai começar às 10 horas, porque nós teremos ceia e teremos aí uma Assembleia do Secom. Vai ser avisado hoje aí, mas já estou avisando aqui a vocês. Então, se vocês já chegam cedo, cheguem ainda mais no próximo domingo, cheguem 9 horas para a gente começar mesmo, porque só teremos 55 minutos no próximo domingo. A aula vai ser até 9h55 e 10 horas começa a celebração. Diga, meu irmão. Jorge, é o seguinte, quando eu falei temor, que eu já li esse capítulo e achei um capítulo fantástico. Esse inconformismo é um capítulo rico, tem muito pano para manga para ser discutido. Quando eu falei temor, porque eu já me adiantei no sentido daquelas 4 dimensões que Stott fala, que vai ser que é o pluralismo, o relativismo, o materialismo e o narcisismo. Muitas vezes na nossa autossuficiência nós nos envolvemos com esses temas, nessas situações. E nós nos aproximamos, nos distanciamos
desse processo de santificação que nós passaremos durante esse mundo, né? Então, é esse medo que eu falei, porque muitas vezes nós somos envolvidos por essas 4 dimensões, principalmente nos dias atuais, o relativismo dentro da igreja, que quando o Stott falou isso, é a minha luta com meus filhos e os jovens que eu falo sobre isso, sobre essa abertura do relativismo, principalmente na igreja. É por esse medo que eu falei, foi nesse sentido. Mano, eu estou antecipando isso aí porque não vai estar domingo aqui. Que essa aula está dividida em 2 partes. Aí hoje a gente está fazendo essa introdução do capítulo do conformismo, que é rico mesmo. Eu não sei nem se só 2 encontros são suficientes para trabalhar isso, mas a gente dividiu justamente nessas 2 partes desse capítulo, esse primeiro momento, e no próximo domingo então trabalharmos essas 4 características aí para a gente ter tempo de poder discutir, conversar e trazer aplicações para a nossa vida prática. E aí ele coloca mais à frente, nesse capítulo aí, deixa eu fazer só um destaque aqui, usando as palavras do próprio Stott, que é em relação ao tema da santidade, né, desse chamado à santidade para o povo de Deus. E ele diz assim, ó, esse tema fundamental, página 14 aí, primeiro parágrafo, esse tema fundamental se repete nas 4 principais seções da Bíblia. Ele distribui a lei, os profetas, o ensino de Jesus e o ensino dos apóstolos. E ele vai colocar apenas um exemplo a partir de cada uma delas, e nós vamos fazer esse destaque então agora. Na lei, Levítico 18, 3 e 4 diz: não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Veja, tanto onde vocês estão hoje, para onde vocês irão. Não façam conforme as obras dele. Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então assim, para saber quais são os juízos e os estatutos de Deus, eu preciso me alimentar dele. Que de fato são essas? Que orientações são essas? Para a gente não cair aqui no radicalismo, né, no sentido negativo, do ser radical, como você bem colocou, e de entender que esse estatuto e esse juízo são as coisas que dizem respeito às coisas que eu gosto ou que eu não gosto. Então assim, eu coloco como sendo juízo de Deus, estatuto de Deus, aquilo que diz respeito às coisas que eu gosto ou que eu não gosto. Então assim, o que eu gosto e o que eu aprovo é estatuto de Deus. O que eu não gosto e o que eu reprovo é estatuto de Deus. Não é correto essa abordagem. Então assim, eu preciso me alimentar da palavra para de fato entender o que é essa essência desses estatutos e dessa orientação de Deus, que ele diz para a gente não fazer como os outros fazem. Durante um tempo, algumas pessoas interpretavam esses juízos e esses estatutos como o quê? Não ir à praia sábado, não ir à praia, não vestir calça, só vestir calça, ou mulher não vestir calça. Então assim, é essa confusão, e pegar um texto como esse e dizer que isso é juízo e estatuto de Deus, não faça como os outros. Então se aquela irmãzinha usa calça, ela está em pecado, ela não está seguindo os estatutos de Deus. Eu tinha um vizinho, amigo meu, tínhamos quase a mesma idade, e ele era da Assembleia de Deus, e o batista, né? Naquela época que a Assembleia de Deus ela era bem mais conservadora, e ele fugia de casa para jogar bola comigo na varanda da minha casa. Na minha casa tinha uma varanda grande assim. Ele era um excelente goleiro, e ele pulava o muro e ia brincar comigo. Aí quando a mãe dele, já falecida, a irmã Joana, aparecia assim da varanda da casa dela, que era frente, porta com porta assim, né? Ele corria e voltava para casa. Ele ia para a praia com os colegas da Assembleia de Deus de calça. E a proibição era para não ir nem para a praia. Mas assim, se eu vou, pelo menos eu vou de calça, eu vou tomar banho de praia de calça. Mas quando conversava comigo, eu, em relação a ele, era um crente de categoria menor, porque eu não falava em línguas. Né? Então assim, se eu não falava em línguas, eu não era batizado com o Espírito Santo. Então assim, era meu amigo que fazia essas coisas, essas contravenções, né? De jogar bola escondido, de ir para a praia de calça, mas assim, eu era um cristão de categoria inferior, porque eu não tinha um dom de línguas. Ou você não foi batizado com isso. Falta ali alguma coisa. Eu já tenho. Veja que coisa complexa. Então assim, o que são de fato esses juízos e estatutos de Deus são as coisas que eu gosto.
Eu lembro de alguém muito próximo a mim que era líder e continua e hoje já é pastor na Assembleia de Deus, que tinha televisão no seu guarda-roupa escondido assistindo. A Assembleia de Deus não podia usar televisão. Então assim, o que são esses estatutos de Deus? São as coisas que eu gosto, que eu aprovo. Então é esse cuidado que a gente precisa ter, porque de repente você pode estar dizendo que o outro está fazendo conforme a terra do Egito e conforme a terra de Canaã, mas só porque ele está fazendo aquilo que você não gosta, que você não aprova. Esse é o risco que a gente corre. Né? Ok? O outro texto, esse é na lei, é o primeiro exemplo que ele coloca na lei. O segundo exemplo nos profetas, em Ezequiel 11:12. Não andaste nos meus estatutos, nem executaste os meus juízos, antes fizeste segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Aí eu e você precisamos investigar. Quais juízos são esses? Quais juízos são esses das nações que estão ao redor? A gente pode pegar, repito, esses juízos podem ser de repente as coisas que são fruto do meu juízo, da minha elaboração do que é certo e errado. Né? E sempre o que é errado é o que o outro faz. Né? Sempre eu falava na turma lá de teologia na sexta-feira sobre 4 visões de um mesmo texto sobre aquela narrativa da ceia do Senhor. A transubstanciação, eu não vou entrar em pormenores aqui não, tá gente? A consubstanciação, a presença mística, e a visão memorial. Essas 4 visões aqui estão diante de interpretações a partir do mesmo texto. Sabe qual é o texto? O texto que diz assim, ó, isto é meu corpo. Fazer isto em memória de mim. Um grupo leu esse texto e entendeu que esse isto é algo literal, que significa que a substância desse corpo é transformada, é uma transubstanciação. Um outro grupo leu esse mesmo texto e disse, não existe a possibilidade de transubstanciação, a matéria ela não é transformada, ela permanece ali, mas além dessa substância do pão, Jesus está presente no pão. Há uma consubstanciação. Reformadores, tá? Aqui é uma questão dos reformadores. Um outro grupo que também deriva de uma corrente reformada dizia o seguinte, não é transubstanciação, nem é consubstanciação, é uma presença mística. Jesus ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando nós participamos da ceia, Jesus está presente espiritualmente. É por isso que alguns grupos chamam de Santa Ceia. Santa Ceia. A Bíblia não tem. E aqui eu não quero ser radical, no sentido que tem coisas que a gente faz, que a gente fala, que não estão na Bíblia. Mas a Bíblia não fala de Santa Ceia. A Bíblia fala do partir do pão, a comunhão dos santos, a ceia do Senhor. Mas esse grupo que usa essa expressão, que às vezes a gente vê até batistas usando, presença mística. Porque Jesus está presente espiritualmente. Por isso, naquele momento, até porque essas correntes aqui, são correntes sacramentalistas. O que é um sacramento? O que é um sacramento? É um meio de graça. É algo que quando você participa, confere alguma coisa para você, confere uma graça. E o contrário também, se você não participa, você está perdendo. Então assim, quando você não é batizado, você está perdendo algo. Quando você não participa da comunhão, você está perdendo espiritualmente alguma coisa, porque é um meio de graça. E tem um outro grupo que dê um acento a esse mesmo texto na última parte do texto. Pega o mesmo texto e entende que isto é o meu corpo, fazer isto em memória de mim. A palavra grega que está lá é essa aqui. Vou botar em português. Anamnese. Que é lembrança. Nós batistas somos dessa linha.
A ceia para a gente é um memorial, é uma lembrança, é uma anamnese. Jesus diz, fazer isso em memória de mim, fazer uma anamnese, uma lembrança. Só que acontece o seguinte, que nós não, vocês não fazem isso, eu acho. A gente defende o seguinte, algumas pessoas, que a minha tradução é a certa, as outras estão todas erradas. Entendeu? Então qual é o juízo e estatuto do Senhor? É isso aqui. Porque são grupos cristãos que leram o mesmo texto e que deram interpretações distintas. O que é que pode acontecer nessas interpretações aqui? Uma está certa, não é isso? Todas estão certas? É possível todas estarem certas? Aí é o princípio da não contradição, né? Não pode todas estarem certas. É possível todas estarem erradas? É possível. Não, é possível todas estarem erradas. Ou seja, não ser uma interpretação de acordo com aquilo que de fato Jesus falou. É possível que as 4 estejam erradas. Mas se tiver uma certa, 3 estão erradas. Certo? E aí, quais estarão erradas? As dos outros. Estou pegando isso como exemplo. Tá? Como eu disse, eu não vou entrar no pormenor dessa questão aqui. Mas, via de regra, a gente defende que a nossa interpretação é a correta e a dos outros é errada. Então, assim, os juízos das nações, os estatutos, né? O que os outros fazem, eles estão errados e a gente está certo. O outro texto é em relação ao ensino de Jesus. Jesus em Mateus 6,8 ele diz, não sejais iguais a eles. O que Jesus está falando? O que é isso ser iguais a eles? No contexto dessa fala, Jesus está falando dos fariseus, que fazem orações longas, que querem ser vistos, que dão a sua oferta para ser visto. Quero fazer um parênteses aqui sobre essa questão da oferta e do serviço. Né? Teve uma irmã que fez uma doação para outra, falou assim, não quero falar para ninguém, não quero que ninguém saiba, não sei o que a Bíblia diz, que a mão direita faz, a esquerda não deve ver. O contexto ali é outro, e eu falei isso para ela. É importante que essas ações positivas, elas sejam compartilhadas, para que outros sejam motivados a fazer. Agora, qual é o problema? Quando eu faço para receber o louvor. A crítica de Jesus ali não é simplesmente porque você está... Quando ele fala assim, que a sua mão esquerda não veja o que a outra está fazendo, ou direita ou esquerda, enfim, é no sentido de você querer se vangloriar porque você fez. Mas você saber de que um irmão assistiu o outro numa situação, como agora, recentemente, uma pessoa me falou, olha que coisa maravilhosa, uma pessoa me falou, no meio da semana, pastor, só pede alguém que está com a geladeira aí, querendo doar uma geladeira, me fale, porque eu estou precisando. Essa semana. Aí eu falei, tá, vou ficar atento. Quando chegou na quinta-feira, uma irmã do coral, eu estou com uma geladeira para doar. Eu falei, opa, eu tenho uma pessoa. Na hora. No outro dia a pessoa foi pegar e tirou a foto lá. A geladeira só tem um problema. Ela falou, tá gelando demais. Eu falei, que ótimo. Tá gelando demais. Então assim, isso tem que ser, porque assim, perceba o movimento da ação de Deus. De alguém que identifica, que fala da sua necessidade, né? De alguém que ouve, de repente aparece alguém que vem, a gente percebe a ação de Deus nisso aí. Percebe a ação. Na quinta-feira, a irmã me falou, rapaz, uma pessoa me falou sobre isso agora. No outro dia ela foi buscar a televisão, a geladeira está lá. Ela tirou uma foto e mandou para mim. Então assim, são essas ações que Jesus está criticando aqui, daqueles que querem fazer para serem vistos pelos homens, para estar numa posição de destaque religioso, né? Fulano de tal, vamos fazer uma menção honrosa ao irmão, né? A gente não faz isso não. Mas assim, eu sempre ouvi, como é aquela expressão que é usada? Eu quero fazer, eu sempre ouvia isso em algumas assembleias, eu quero fazer aqui uma moção, né? Moção de gratidão. Uma moção de, né? Mas assim, o problema não é a moção de gratidão, né? O problema é aquele que recebe. Provérbios vai dizer justamente isso, o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Aí a gente não quer louvar ninguém, a gente tem que louvar, elogiar o que as pessoas fazem de positivo. Agora, ela vai ter que gerenciar isso aí. Esse louvor que ela recebe, ela vai ter que gerenciar. E o problema não é elogiar pessoas, a gente elogia nossos pais, a gente elogia nossos filhos, a gente louva a Paulo, né? A gente louva a Barnabé, aquele hino do HCC. Não fica bem, a gente passa bem, o outro... É o quê? É um louvor a Barnabé, é um louvor às atitudes de Barnabé. E que louvor é diferente da adoração. Nós não estamos adorando a Barnabé, estamos elogiando, porque louvor é isso, é elogio. Então o problema não é elogiar, não vou elogiar fulano de tal não, porque senão ele vai se envaidecer. Não. A
gente tem que valorizar o que as pessoas fazem, a gente precisa criar esse ambiente. Mas aqui a crítica é: não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Não sejam iguais a eles. Então, esse chamado à santidade, esse chamado à santificação, é esse chamado à consciência daquilo que somos. Nós estamos em Cristo, nós somos de Cristo. Nós não somos iguais aos outros, mas não somos melhores do que os outros. Mas existe algo em nós que nos difere, não para a nossa glória, sabe? Eu me lembro que uma vez eu estava eu sempre fui muito tranquilo, menino tímido, frouxo, né? E aí, medo de altura, de subir em árvore. Eu tenho pouquíssimas cicatrizes. Aqui fizeram em mim, não foi peraltice minha, né? Mas um dia eu estava na escola, eu estudava numa escola do governo lá em Paripe, e aí a gente, naquela época, né, da crise, temos outras crises, mas estou falando da minha crise, que a gente sentava nas carteiras, né? Quem chegava tarde sentava nas carteiras, porque não tinha cadeira. Aí botava 2 carteiras, né? Eu achava ótimo, eu gostava de sentar. Tinha dia que a gente chegava que não tinha nem carteira, tinha tipo uns armários assim do lado da sala, e a gente sentava nesses armários assim, colhidos. Aí quem chegava tarde não pegava, quem chegava cedinho, que não era o meu caso, porque eu tinha dificuldade para acordar cedo, aí perdi a cadeira, né? Cadeira e carteira. Não, melhorou, depois de Del melhorou. Aí acontece, tinha um coleguinha assim, sentado atrás, e eu estava sentado com a minha carteira e ele empurrando, pare, não sei o que, pare. E aí, eu, num ímpeto de uma coisa que não me era comum, empurrei a carteira e bateu no peito dele, né? Começou a chorar e estava a coordenadora lá na frente. Leva para a secretaria, leva para a diretoria. Aí vai Joás, pela primeira vez na vida, vai Joás para a secretaria. Aí esperando a diretoria, esperando nada da diretora. Aí daqui a pouco entra uma pessoa que trabalhava lá na parte da secretaria da escola. Aí eu falei: o que você está fazendo aqui? Não, foi a menina que trouxe a gente aqui, porque teve isso aqui assim. Sim, o que foi que aconteceu? O que foi que ele fez? Não, está dizendo que ele fez isso assim. Aí a menina: esse daqui não. Eu conheço ele, eu conheço o pai dele, eu conheço a mãe dele, eu conheço o seu cerqueiro, que era meu avô, eu conheço o avô, esse daqui não fez não. Quando bater a aula, vocês voltem para a sala, não precisa falar diretora, não pode voltar, que eu sei que você não fez nada. Né? Então assim, quando a gente anda, né, nessa dimensão do nosso testemunho, é até estranho quando a gente se equivoca, porque a gente pode se equivocar. Nós nos equivocamos sempre, porque nós somos essa dimensão, né, que está dentro de nós. Paulo não seria convidado para ser pastor de nenhuma igreja, né? Quando a gente fosse pegar essa credenciais de Paulo ali, ele disse assim: o pecado habita dentro de mim. Aí fora, mas como é que o pastor fala um negócio desse? Não quero ser pastor da nossa igreja, não. Paulo não falou: eu peco de vez em quando. Paulo falou: o pecado habita dentro de mim. Então assim, nós somos essa relação, mas isso, o próprio Paulo ele falou: nós permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Então é essa dimensão que a gente precisa enfrentar, e aí Jesus nos convida. E para terminar, no ensino apostólico, que é o texto que vai abrir a porta para a nossa discussão no próximo domingo, que é Romanos 12:2. No ensino apostólico: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu fiz questão de trazer aqui também o texto grego para mostrar a vocês 2 palavrinhas. Essa aqui, se esquematize, que é a ideia do esquema. O que é o século nesse sentido aqui? É o esquema que aí está, essa estrutura que aí está, esse esquema, esse modelo que está aí. Não se conforme a ele. E aqui, a transformai-vos é a ideia de metamorfose. É metamorfose, é essa transformação. Não nos adaptarmos ao esquema, mas transformar. E aí, o John Stott ele vai falar sobre: aqui está o chamado de Deus para um discipulado radical à cultura circundante. O convite para quê? Desenvolver uma contracultura cristã. E ele tem um livro que recebe esse título, que é baseado em um comentário no Evangelho de Mateus.
e onde ele dedica muito tempo desse comentário às bem-aventuranças. E é muito famoso esse livro também de John Stott, que é a contracultura cristã. Nós somos chamados a essa cultura cristã para engajar-se, melhor dizendo, sem comprometer-se. Então assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de nosso Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o esquema que está aí. O pastor Lourenço Estélio Rega lançou muitos anos atrás um livro que fala dessa cultura do brasileiro, né, do jeitinho brasileiro. Ele escreveu um livro chamado Dando um Jeito no Jeitinho. É um livro nessa linha de ética cristã. E às vezes a gente é levado por esse movimento. Todo mundo faz. Não tem como sobreviver na minha profissão se eu não fizer isso. Se eu não fizer assim, eu não vou conseguir. Se eu não conseguir, eu não vou fazer. Então assim, o chamado à vida cristã, a espiritualidade cristã, nesse compromisso dos discípulos e discípulas de Jesus é para uma contracultura. Para uma contracultura. E é sobre isso que nós precisamos pensar. É nesse sentido que eu e você precisamos rever as nossas práticas. Sem querer, estamos como os saduceus, convertidos ao rito, convertidos ao status quo da religião, mas sem crer na transcendência, ou seja, a transcendência que me convida a ser diferente. Tá? E a nossa missão é repensar as nossas práticas, repensar o nosso culto. E aí eu concluo com isso, com esse texto que já citei aqui, mas quero ler, para a gente finalizar mesmo. E diz assim: Amós 5, 21, a partir do 21 diz assim. Vamos ficar em pé, a gente já faz a leitura e a gente conclui. O texto diz assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, eu não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não. Vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagem dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmo. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além do Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Eu e você precisamos repensar a nossa missão, a nossa visão, o nosso lugar enquanto discípulos de Jesus. Porque sem querer, muitas vezes, esse ambiente da religião pode nos tirar do que de fato é a direção do Evangelho. E mesmo que não seja intencionalmente, a gente pode estar fazendo tudo certinho que a religião diz, mas não estar coadunamos com aquilo que de fato é o imperativo do Evangelho para a nossa vida. E nesse sentido, é a vida, a obra, o caráter de Jesus que precisa ser por nós visitado diariamente. Aí nós estamos hoje no domingo chamado Domingo de Ramos. Enquanto os estudiosos estavam no templo, né, aguardando o dia que viria o Messias, pessoas que criam na transcendência estavam nas ruas com seus ramos, gritando: Hosana ao que vem, em nome do Senhor. E ele estava montado no jumentinho, não estava no cavalo de Pôncio Pilatos. Essa entrada de Jesus em Jerusalém é uma confrontação com o Império Romano. O Império, quando ele retornava das suas conquistas, entrava na cidade com aquelas cavalarias, né, portentosa, e Jesus ele entra na cidade com um jumento, montado num jumento. Mas aí eu quero destacar aquelas pessoas simples, e aí eu incluo, nós nos incluímos, pessoas que são sensíveis a perceber na simplicidade a manifestação e a presença do Messias. Porque nós vivemos essa cultura do espetáculo,
né? Essa cultura das luzes. E aí nós somos chamados a crer nesse evangelho puro e simples, da simplicidade, daquele que entra na cidade montando no jumento e ainda assim eu e você podemos clamar: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Quero dar as boas-vindas a vocês que estão aqui conosco, que nos aqui. Christian e Deise. Tem mais alguém nos visitando aqui? Tem a irmã Lídia, que não é visitante, mas na nossa casa já vem algumas vezes, a irmã Lídia. Temos aqui também a irmã Ailda. Tem mais novidade ali? Tem aqui o nosso querido Joel, seja bem-vindo também. Juarez ali de cabeça baixa, está em oração, né? Em fervente oração. Débora, seja bem-vinda. Diva Débora, minha amiga nova aí do Facebook. Minha nova amiga do Facebook, Diva. Vamos agradecer a Deus. Irmã Eliana, pode orar por nós. No próximo domingo, então, eu sei que vocês são muito fiéis nisso, sem sermos radicais, né? Começar às 9 horas, porque domingo nós só teremos 55 minutos e tem muita coisa para a gente falar sobre essas 4 dimensões que John Stott coloca, do relativismo, do pluralismo, do narcisismo e do materialismo, tá bom? Dentro do capítulo sobre o inconformismo. Por favor, Eliana. A Eliana aqui, a Eliana ali, porque temos outra Eliana agora na classe, né? Lá atrás, a Eliana ali. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor. Porque tu nos atraíste para ti, Senhor. Amém, meu Deus. Obrigada porque hoje, Jesus, tu és o dono de nossas vidas. Aleluia, Senhor. Que possamos, Senhor, seguir os teus passos. Amém, Deus. Conformados com o mundo lá fora. Em nome de Jesus. Com nossas dificuldades, Senhor. De servir em cada lugar. Amém. Obrigada, Senhor. Abençoe o nosso culto de hoje. Recebe o nosso louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Uma boa semana. Obrigado, Ana. Preciso mesmo. Bem, agora pode ser na mesa, não? parece. Olho aqui na gravação. Sim, não são 80 dias.